Olá, você que não é sua pele, tudo bem com vocês? Eu, como uma paciente atópica, às vezes eu tenho uma dificuldade e eu gostaria de compartilhar ela com vocês e saber se vocês também passam pela mesma situação. Especificamente, eu tenho uma questão com roupas, porque além da dermatite atópica, eu tenho a dermatite de contato e isso me dificulta às vezes encontrar um tecido bom, adequado, que não me dê coceira, que não me pinique e que não me dê sintomas de modo geral. E aí, a gente vai começar aqui falando do frio. O frio é uma grande dificuldade de encontrar peças que sejam de fato quentes e que não sejam de lã. Gente, eu tenho dermatite de contato de lã, eu não posso nem sequer pensar em colocar a lã em contato direto com a minha pele, porque isso vai fazer com que eu me coce, com que eu fique com calombos. Só de falar me dá agonia. E o que mais você encontra nas lojas é cacharel, é casaco de lã quando tá um pouquinho mais frio. E acaba que eu fico muito nas jaquetas que são puff, sabe? Aquelas mais cheinhas e manga longa 100% algodão, que, gente, tá cada vez mais difícil você encontrar peças 100% algodão de diversos tipos, assim, para que você, de fato, tenha opções. Que assim, existem as peças básicas, mas nem sempre as peças básicas, elas são lá, tipo, estilosas, vão te deixar, entendeu? Porque se eu coloco uma manga longa de algodão e eu preciso colocar uma outra blusa quente por cima, cara, lã, eu não vou correr esse risco. Um tricô, eu não vou correr esse risco. Acaba sendo um puff da vida e aí... ou puff, não sei, comenta como que falam. E nas pernas, então, a calça jeans, ela não é uma peça que esquenta. E aí o que eu acabo fazendo para me manter quentinha é usar meia calça por baixo da calça jeans, para aí eu conseguir ficar aquecida. Porque usar meia calça de lã, gente, você não tá entendendo? Não, é impossível. E aí a gente entra em um outro contexto, né, nas roupas de frio. As coisas, elas têm encarecido bastante e também as peças hoje em dia, elas não são só de um único tecido. Algumas são viscoses, eu não vou falar aqui os nomes dos tecidos que com certeza eu vou errar, mas ao toque você percebe que é um tecido muito sintético e que não vai deixar a pele respirar, e isso vai fazer com que gere sintoma, porque caso você não saiba, as peças 100% algodão, elas são indicadas pra gente porque elas permitem com que a nossa pele, ela continue respirando, ela não fecha ela totalmente. E então por isso ela seria mais indicada. Só que não se encontra em lojas de departamento com tanta facilidade uma peça de 100% algodão e de designs diferentes, de formas diferentes, né? Você encontra assim dentro da mesma coisa e olhe lá, assim, eu confesso que em lojas de departamento é muito difícil você encontrar peças que sejam realmente de algodão ou de um tecido ali que seja um pouco mais confortável, que não vá agredir a minha pele de alguma forma. E aí tá, falei das roupas de frio, só que também isso se estende muito para roupas de academia. Eu treino com uma certa frequência e eu tenho muita dificuldade de encontrar roupas para academia. Eu tenho muito calor na região das minhas pernas, então eu tenho preferência de usar bermuda, mas no frio, quando eu preciso realmente usar uma calça ou então uma coisa de manga longa, é muito difícil encontrar uma peça que tenha um custo acessível e que tenha... que deixa a minha pele confortável, porque dependendo do tecido, ele não vai permitir com que a pele respire, não permitindo com que a pele respire, ela vai transpirar, isso vai dar coceira, isso vai coçar, isso vai ficar vermelho e aí eu vou causar uma inflamação em um momento em que eu deveria estar me exercitando para ter uma qualidade de vida, para melhorar de certa forma, para me manter ativa, mas aí eu estou criando um outro problema. Então assim, roupas de academia também é uma grande questão. Corta-vento eu não coloco aqui, porque corta-vento de modo geral eu não sinto coceira, eu não me sinto desconfortável com esse tecido, mas as calças e às vezes as bermudas, as blusinhas é algo que eu fico tipo, meu Deus, minha pele não tá respirando. Aí eu acabo optando por peça 100% algodão
Só que aí a questão da peça 100% algodão no uso de atividade física, ela é uma peça que conforme você vai transpirando, ela vai ficando mais pesada, ela não vai evaporando tanto aquele suor e aí você fica muito mais quente, você fica com muito mais calor. Então assim, é babado. Touca. Gente, eu posso contar nos dedos quantas vezes eu já usei touca. E quando ainda assim eu quero usar, quando eu decido o que eu vou usar, é sempre um chá revelação. Porque as toucas, de modo geral, elas são feitas de lã, né? E aí, o contato aqui, ó, na testa. Esse contatinho aqui, assim, ó, na testa, às vezes pode me dar uma coceira tremenda. Às vezes não. Então, assim, é sempre um chá revelação quando eu decido usar uma touca. É algo assim que eu fico, nossa... Aí começa a pinicar, começa a coçar. Luva, então, eu não uso luva, gente, porque não dá. Não dá, pelo menos as que eu já tentei utilizar no frio, entendeu? Começa a pinicar, começa a coçar entre os dedos. Não dá, pra mim, eu passo, fico com o frio mesmo. A mesma coisa, cachecol. Cachecol, de jeito nenhum, de lã. Só uso realmente lenço. Lenço é uma coisa que eu tenho bastante, é o que eu tento utilizar pra aquecer o meu pescoço quando tá muito vento e tal, mas cachecol, passo longe. Gente, e roupa íntima? Roupa íntima também é uma questão, porque, de novo, peça 100% algodão é o mais indicado, mas não é todo lugar que você vai que tem lá uma roupa íntima sendo 100% algodão, ou um custo muito elevado. Dependendo do uso do tecido ali na parte íntima, que não vai deixar a sua pele respirar, cara, isso vai te dar uma coceira. Entendeu? É complicado. A renda, dependendo da renda, se não é renda, Jesus de glória. Não dá. Impossível. Impossível. A mesma coisa serve aqui, ó, na região alta, porque, gente, vai coçar, vai pinicar. Nossa! É complicado ter atopia, é complicado. Vou dizer pra você que realmente é bem complicado. A experiência realmente é diferenciada. A mesma coisa pra meia, gente, também é difícil encontrar meias às vezes 100% algodão. Mas a meia a gente ainda consegue se adaptar. Mas de modo geral é esse, gente, assim, eu tenho essa dificuldade como atópica às vezes encontrar roupas que sejam adequadas pra mim e que não sejam só a roupa que eu preciso, mas que tenha também ali um estilo, tenha ali um custo legal e que tenha uma durabilidade também muito boa. Roupa, pra quem tem dermatite atópica, às vezes realmente se trata de um desafio. Às vezes a gente compra, sei lá, alguma coisa pela internet e aí quando chega, coloca em contato com a pele, cara, aquilo não vai funcionar porque aquilo vai criar um sintoma, vai gerar um desconforto, uma coceira. Existem essas surpresinhas e, cara, é muito chato. É muito chato mesmo. Eu particularmente tendo a sofrer mais com roupas no frio. O frio acaba que é um grande desafio para mim conseguir unir conforto, estilo e custo-benefício. E eu queria saber de vocês, se vocês têm essas dificuldades, se não é algo que somente eu estou vivendo com relação à roupa íntima, por exemplo. Eu tenho muito mais preferência de usar top de academia, sabe, top? É algo que eu me sinto mais confortável, que eu percebo que não pinica, que não me deixa desconfortável, do que sutiã, sabe? Na maior parte do tempo eu prefiro top. Mas às vezes você precisa usar, então você precisa às vezes ter ali, né, opções. E às vezes as opções, elas estão em falta. Bom, no mais é isso, compartilhe a sua experiência comigo aqui nos comentários, não deixa de me seguir nas minhas redes, me acompanhar. Eu tenho voltado aos poucos aqui no YouTube e tenho estado mais ativa lá no Instagram, lá no TikTok. Tem um grupo também de pacientes de apoio no WhatsApp. Todos os links eu vou deixar aqui embaixo para que você possa acessá-los. Um beijo e não se esqueça de que você não é só pele. Tchau!